Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Ontem eu comecei uma pequena reflexão no livro de Romanos. Ontem eu apresentei o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, e eu disse que era apenas um prefácio, ou seja, apóstolo Paulo se apresentando para a igreja de Roma, escrevendo uma carta, se apresentando, defendendo o seu título de apóstolo. Ele defendia sua condição de ser apóstolo de Cristo. E hoje eu quero fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 15, onde nós veremos acerca da fé que os irmãos que estavam em Roma obtiveram, e isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. Então vamos à leitura. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todo vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunho de como sempre me recordo de vós em minha oração, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco alguns dons espirituais, a fim de que sejais fortalecido, quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não desejo, irmão, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre o gentio. Eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. De modo que em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Muito bem, amados, feita a leitura, eu gostaria de tecer um breve comentário para que nós possamos nos edificar mediante o que está escrito no livro de Romanos. Amanhã, provavelmente, estarei comentando o versículo 16 e o versículo 17, e depois, num só fôlego, estaremos comentando o versículo 18 até o final. Muito bem, amados. Depois de ter se apresentado dos primeiros versículos, do capítulo 1 até o 7, o apóstolo Paulo faz sua apresentação, ele defende o seu tema. O apóstolo Paulo explica por que está escrevendo para a igreja que está em Roma. O apóstolo Paulo, ele recebe notícia que os irmãos que moram em Roma havia recebido de bom agrado o evangelho de Cristo. As notícias que o apóstolo recebe acerca da qualidade de fé que os irmãos possuíram, que os irmãos de Roma haviam recebido o evangelho de Cristo, essa notícia provoca profunda ação de graça no coração do apóstolo Paulo. E ele escreve uma carta para assegurar que esses irmãos que estão em Roma estão presentes em suas orações. Ou seja,
as igrejas pelas quais o apóstolo, se ele queria defender o seu apostolado, as quais ele se tornou apóstolo, ele fazia agora forte e contínuo de oração, a oração para esses irmãos que estavam se convertendo. Em seu pensamento, ele podia lembrar-se perante Deus clamando por outras igrejas e também pela igreja que estava na capital, que era Roma. Ele fala de seus velhos desejos em seu coração pela oportunidade de visitar os irmãos que estavam, os cristãos que estavam em Roma. Ele agora, até o presente momento, tinha sido impedido. Nós sabemos o que tinha sido empecilho que havia impedido o apóstolo Paulo de ir para Roma. Parecia que sua oração estava prestes a ser atendido. Então, nós vimos que o apóstolo estava continuamente orando pelos irmãos que estavam em Roma, mas até o presente momento havia um empecilho. Havia algo que impedia o apóstolo de ir para Roma. Mas agora parece que estava prestes a se realizar o desejo do coração do apóstolo Paulo. Ele espera não somente transmitir uma bênção aos cristãos de Roma, como também receber uma graça, ou seja, ter a comunhão com eles. Esse seria o maior privilégio que o apóstolo teria, de ter a comunhão com os irmãos que estavam em Roma. Embora não tenha a intenção de firmar sua autoridade apostólica em Roma, ele apenas visa em comunicar aos irmãos de Roma os dons espirituais. Ele visa pregar o evangelho ali. O desejo dele é chegar à cidade de Roma, transmitir o evangelho e fazer uma colheita de alma, ou seja, pessoas que se convertam. Ele almeja que alma seja, que pessoas em Roma seja impactada com o poder do evangelho, como no restante do mundo gentílico. O apóstolo, ele almeja transmitir o evangelho através da pregação. A pregação do evangelho estava no sangue dele. E ele não tinha como refrear esse desejo. Ele nunca está de folga para aqueles que são servos de Deus, amado. Aqueles que são pregadores do evangelho. Quando ele tem a oportunidade de pregar, ele não estipula preço, ele não estipula valor. Hoje, os pregadores da atualidade, se você não fizer uma coleta para ele, se não fizer uma oferta especial, se não pagar a sua passagem de avião, se não reservar um hotel de 5 estrelas, ele não vai. Agora o apóstolo Paulo não, o evangelho estava no sangue dele. E nós que somos pregadores, o evangelho tem que estar dentro de nós, no nosso sangue. Isso não pode nos refrear. Nós nunca devemos estar de folga. Devemos estar constantemente a serviço do Senhor Jesus. Devemos estar constantemente procurando aliviar um pouco o débito que temos para com a humanidade. Débito que jamais será saldado, que jamais saldará plenamente enquanto vivermos, amado. Aí o apóstolo, ele começa
dizendo: eu dou graça a meu Deus mediante Jesus Cristo. Assim como por intermédio de Cristo, que a graça de Deus é comunicada aos homens. Também é por intermédio de Cristo que a gratidão dos homens e a comunicação a Deus. A obra mediadora de Cristo é exercida tanto para com Deus para com os homens. Em todo o mundo, disse o apóstolo Paulo, é divulgada a vossa fé. O apóstolo não disse que foi só divulgada somente em Roma, mas em todo o mundo era divulgada a fé dos irmãos que estavam em Roma. Ou seja, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, Paulo, ele pensa mais particularmente em todos os lugares onde o cristianismo fora anunciado, que agora havia chegado a notícia de que os irmãos que estavam em Roma defendiam a fé em Cristo Jesus. Aí ele diz: a quem sirvo em meu espírito. Ele diz: a Deus a quem sirvo em meu espírito. Ele é testemunho, diz ele. Ele é o testemunho. Aqui nós vemos a humildade que o apóstolo Paulo oferece acerca do serviço de Deus. Ele coloca Deus em seu espírito. Ele diz que faz incessante oração acerca dos irmãos que estavam em Roma. Era de esperar que Paulo orasse por todas aquelas pessoas que tinham sido convertidos através da sua mensagem. Mas os irmãos de Roma nunca tinham visto a face do apóstolo Paulo. E ele estava orando por pessoas desconhecidas, por pessoas que nunca estiveram diante dele. Paulo orando por aqueles que se converteram, não por seu trabalho, mas por outras pessoas que anunciaram o evangelho. Então esta passagem nos mostra que nós, como cristãos, temos obrigação de orar. Orar por pessoas que estão no campo semeando a palavra de Deus. Eu tenho orado muito pela nossa irmã missionária Isabel Ferreira. Eu tenho acompanhado a transmissão dela, as mensagens dela, e vejo que ela é uma mulher de fibra. E eu não conheço ela pessoalmente, não faço parte da igreja que ela congrega, mas a minha alma está ligada ao trabalho que ela faz, esse círculo de relação pessoal, é responsabilidade de cada servo de Deus, é uma responsabilidade apostólica, amados. Então o apóstolo Paulo ele defende isso. Muitas vezes nós precisamos orar, amado, clamar para que Deus dê um planejamento para muitas vezes visitarmos pessoas que estão ali distante de nós, se isso for a vontade de Deus. Por isso devemos sempre fazer aquilo que o apóstolo Paulo orar, para que apóstolo Tiago disse, que orarmos que se for a vontade de Deus, que seja concretizado. Aí o apóstolo diz que ele almeja, ele diz para que entre vós possa colher fruto, diz ele. Isto mostra que mesmo estando distante, o apóstolo de alguma maneira tinha influenciado os irmãos que estavam em Roma. Provavelmente foi alguns discípulos do apóstolo Paulo que proclamou o evangelho ali em Roma e fez menção do nome do apóstolo Paulo. Ele diz: não quero, irmão, que ignoreis, diz, quero que vocês saibam no que tenho sido até agora, que eu quero visitar vocês, que eu tenho vontade de visitar vocês, mas até o presente momento eu tenho sido impedido,
Eu não sei o que impediu o apóstolo de visitar e os irmãos que estavam em Roma. Mas uma coisa eu sei, que na oportunidade certa, Deus, ele fará. Ele diz, não, eu quero dizer para vocês que você seja mutuamente encorajado pela fé. Então, isso tem que ocorrer conosco, amado. Nós temos que, mesmo que a distante, temos que encorajar as pessoas a serem edificados mediante a fé. E não desejo, irmão, que vocês desconheçam, que diz ele, porque muitas vezes eu planejei visitar vocês. Contudo, eu tenho sido impedido. Eu não sei se é o Espírito Santo que tinha impedido o apóstolo Paulo de ir para Roma, ou se foi as autoridades que impediram o apóstolo Paulo de entrar em Roma. Uma coisa eu sei, que no momento oportuno, eu me recordo quando eu li o livro de Jimmy Swaggart, que uma vez ele tinha vontade de pregar o evangelho em uma determinada cidade, e os irmãos fizeram uma coleta para pagar a passagem dele. Ele foi, e no mesmo dia ele foi preso e foi mandado de volta. E chegando na igreja onde os irmãos tinham feito a coleta, a igreja recebeu ele calorosamente, não comentaram nada acerca dele ter sido preso e ser deportado. E passando dias depois, ele novamente anunciou para a igreja que ele tinha um desejo de voltar àquele lugar para pregar o evangelho. E qual foi a surpresa dele? Os irmãos levantaram uma coleta que dava condição de ele ir, pagar sua estadia, pagar sua passagem, e ele voltou para lá e foi grande o poder de Deus, foi um avivamento que ocorreu naquele lugar. E aí o apóstolo, ele passa a dizer aqui no versículo 14, eu sou devedor tanto ao grego quanto a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. O que na época do apóstolo Paulo existia duas linhas de pensamentos. O pensamento dos sábios era voltado para a Grécia. A Grécia dizia o seguinte, que era somente através da cultura que o homem poderia se libertar. Os maiores pensadores vieram da Grécia. O tanto que existe uma influência até hoje, as literaturas, Sócrates, Platão, todos eram pensadores que seguiam a linha grega. Mas havia os bárbaros, que acreditavam que tudo era através da força bruta. E quem eram os bárbaros da época? Eram os romanos, que se impunha através da brutalidade, da força dos armamentos, era com terror. E isso tem ocorrido até hoje, amados. Basta olharmos para as pessoas que agem nos morros, são os brutamontes, são os bárbaros, que colocam terror, que se impõem através da violência, da força, colocando medo, levando as pessoas ao terrorismo. Isso tem ocorrido até hoje. Basta olharmos para as pessoas que estão vivendo no mundo do crime. Por que a educação é tão ignorada? Parece que até mesmo as autoridades políticas não querem que haja um incentivo à educação. Porque quando você conhece seu direito, quando você cresce seu intelecto, você se liberta da ignorância. E o apóstolo Paulo diz que ele era devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros. Aos gregos, todo mundo sabe que os gregos eram gentios, e os bárbaros eram o povo romano,
E agora ele diz tanto aos sábios como ao ignorante. Então havia duas linhas de pensamento. Os sábios e o ignorante. Os sábios eram voltados para a Grécia. Os ignorantes eram voltados para Roma, que eram os bárbaros. E hoje, no mundo em que vivemos, parece operar a mesma linha de pensamento. Porque as autoridades constituídas não incentivam a educação. E a educação ela regride cada dia mais. Talvez algumas pessoas até vão criticar o que eu estou dizendo. Mas basta nós olharmos agora para o que está ocorrendo no Ministério da Educação. A educação está retrocedendo cada vez mais. A nova ideia da educação que está sendo implantada, ela é um retrocesso, porque as pessoas deixaram de seguir aquilo que é real. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e nós pensamos também, amados, que precisamos voltar a transmitir a verdade, porque a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amanhã eu estarei comentando o versículo 16 e o 17, e depois estaremos encerrando o capítulo 1 de Romanos. Graça e paz para todos em Cristo Jesus. Amém?